No segundo trimestre, o PIB do Brasil teve o 7º melhor desempenho entre as principais economias do mundo. Esse levantamento foi feito pela agência de classificação de risco Austin Rating. E a gente tem aqui na nossa tela exatamente um ranking com os 7 países com melhor desempenho. O ranking é formado por 29 países, ele era liderado pela Holanda, onde o PIB subiu 2,6% na comparação com o primeiro trimestre. Nessa lista ainda aparecem Turquia, com crescimento de 2,1%, pela Arábia Saudita, com alta de 1,8%, Israel 1,6%, Colômbia 1,5%, Suécia 1,4% e o Brasil aparecendo aí com um desempenho superior ao de países como Estados Unidos, Espanha, Reino Unido, China e México. Pois não. Não, desculpa, mas eu tenho uma comparação que eu não resisto, né? É tudo uma questão do copo meio cheio ou meio vazio. Se você olhar comparando com as grandes potências, que é quem o eleitor em geral consegue saber, tranquilo, nós estamos na frente. Mas equivale mais ou menos a dizer que numa Copa do Mundo nós ficamos em 7º. Nessa colocação, porque o número dos países é mais. São, quanto você falou? 29, é isso? Uhum. Que é o número aproximado dos países que disputam uma Copa do Mundo. Os 32 da Copa do Mundo. Olha, estamos bem, pegamos em 7º lugar na Copa do Mundo. O detalhe que interessa, e talvez é isso que tenha um efeito eleitoral potencial, não acho que vai dar tempo, mas potencial, é que quando nós pegamos o consumo das famílias. Para o telespectador da CNN, o consumo das famílias é um dos elementos que formam o PIB, nós equivalemos ao crescimento do PIB da Holanda. Né? O consumo das famílias foi de 2,6%, ou seja... O crescimento desse consumo... O crescimento do consumo das famílias chegou a 2,6%, o que significa que se todo o componente do PIB fosse o consumo das famílias alimentado pelo dinheiro que o Fundo Emergencial começou a colocar agora, isso não contou no início, mas o processo de retomada de emprego contou, nós estaríamos aí disputando com a Holanda a final da Copa do Mundo. Mas aí, Renato, é aquela questão de que famílias nós estamos falando. Quando eu estava conversando mais cedo com a Silvia Matos, economista-chefe do IBRE, boa parte desse consumo é uma poupança represada das famílias de classe média alta e de classe alta. As pessoas foram forçadas a guardar dinheiro porque não tinham onde gastar. Forçadas a guardar dinheiro na pandemia e agora gastaram. As famílias de renda baixa foram beneficiadas? Sim, foram beneficiadas porque recuperaram os seus empregos. Foram gerados empregos nessas áreas, mas a renda delas ainda não avançou de forma expressiva, nem o salário. A classe média baixa também foi muito mais machucada pela inflação. Então, esse efeito, esse consumo holandês, ele não chegou para todos, você não acha, professor? Claro, não, sem dúvida. Quando a gente olha os dados, especialmente de classe média alta, né, e que depende de uma poupança que elas já tinham acumulado, não é uma situação de alta de renda sustentável, porque eu volto a insistir, quando há queda do rendimento, a recuperação do emprego, ela não causa um bem-estar tão grande. Claro, é melhor que o desemprego caia do que ele aumente. Mas a situação ideal é quando o desemprego cai e os salários, o rendimento real está aumentando, porque daí as pessoas estão consumindo o que elas estão ganhando. Elas não estão vendendo patrimônio que elas acumularam ou gastando uma poupança que elas já tinham. Elas estão, de fato, ganhando mais e gastando mais. Essa é uma situação de bem-estar genuíno, né? Que não é o nosso caso. Isso, né? Parece estar começando lentamente agora, né? Que a gente começa a ver um início de um crescimento do rendimento. Agora, o Paulo até já falou, Paulo, mas eu queria aprofundar um pouco mais a questão no cenário externo, uma possível recessão nos Estados Unidos, na Europa, a China, passos lentos. O quanto a gente tem força para resistir a isso em 2023? O Brasil ele é muito dependente da parte de commodities, né? É importante lembrar que a gente foi beneficiado nesse primeiro semestre teve um mini boom de commodities também, nada que se compare ao que foi na era Lula, mas se a gente olhar o que aconteceu com o preço do petróleo, foi de $20 na pandemia para $120. O Brasil hoje está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, então houve aí, o Brasil realmente se beneficiou desse boom de commodities, aparece nos dados do PIB que foram divulgados hoje, a indústria extrativa crescendo. Só que, olhando para frente, o cenário mundial atrapalha o Brasil, especialmente na parte de commodities. A gente já viu que, por exemplo, o preço do petróleo caiu 5% no último mês, o minério de ferro despencou 10%. Então, esse cenário mais nebuloso de China, de Europa e de Estados Unidos vai dificultar a vida do Brasil do ponto de vista de preço de commodities. Então, tem um preço aí que a gente vai pagar.